Nós vamos falar hoje sobre artrogripose. Vamos falar sobre a definição, a classificação, a epidemiologia, etiologia, diagnóstico e tratamento da artrogripose. Começando pela definição. A artrogripose, na verdade, não é uma doença. Ela é um complexo de sintomas que é usado para classificar, na verdade, para dizer sobre algumas condições, que se cursam basicamente com movimentos fetais diminuídos, rigidez articular, desde do nascimento, e fraqueza muscular. Então não existe uma doença chamada artrogripose, e sim um complexo de sintomas, várias doenças que são classificadas como artrogripose. A gente classifica a artrogripose em artrogripose clássica, que é a mioplasia, ou artrogripose congênita múltipla, e artrogripose distal. A diferença basicamente entre elas é que a clássica você tem um envolvimento global de todos os membros, e a distal você tem um envolvimento mais de alguns membros, às vezes membros superiores ou membros inferiores, mas nas suas porções mais distais, mãos, pés, esse tipo. E a artrogripose distal é dividida ainda em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, com os seus diversos subtipos. Aqui a gente vê a artrogripose clássica com envolvimento global, membros superiores e inferiores. E aqui a gente vê um exemplo da artrogripose distal, com envolvimento basicamente na mão. Epidemiologia. A artrogripose é uma doença rara, que acontece em 1 em 3 mil nascidos vivos. Contudo, a amioplasia, que é a artrogripose clássica, acontece com uma raridade maior do que a artrogripose total, em 1 para 10 mil nascidos vivos. Etiologia. A artrogripose, ela é basicamente em função da cinesia fetal. Isso leva com que o paciente tenha uma fibrose articular, por conseguinte, tem as extremidades finas e artróficas e o acúmulo de gordura nas articulações, que não vão funcionar direito, por causa da cinesia fetal. Existe também uma etiologia de anormalidade do sistema nervoso central, com alterações do corno anterior da medula. Já a amioplasia, ela é basicamente fruto dos genes, então você tem uma alteração genética, levando a uma malformação dos somitos e, por conseguinte, da matriz muscular derivada dos somitos. Nesse caso, só a matriz muscular presente do mesoderma lateral que é normal, que é proveniente dos somitos, ela é alterada. Então a gente tem duas formas básicas, a neuropática, com a falha do corno anterior. Você tem a medula fina, menos células, menos inervação, por isso menos movimento fetal e com isso uma rigidez articular com substituição gordurosa, né, do conteúdo da articulação. E a gente tem a forma miopática, onde o corno anterior é normal e você tem a alteração na musculatura, que foi essa que a gente acabou de falar. O diagnóstico. O diagnóstico da artrogripose ele é feito no pré-natal, basicamente com a ultrassonografia feita com 19 semanas, 20 semanas, ultrassom morfológico. Nesse ultrassom a gente vê a ausência de contraturas e movimentação fetal. A gente suspeita do diagnóstico e depois, quando a criança nasce, a gente tem alguns sinais clínicos que nos falam a favor de artrogripose. Lembrar que na artrogripose clássica, essa que nós estamos falando, a mioplasia, os pacientes são sempre inteligentes, eles não têm déficit neurológico. Então, eles podem ter hemangiomas na linha medial da testa, eles vão ter os membros finos, sem dobras, então ele não tem as dobras flexoras, basicamente. A amplitude de movimento já é limitada tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, e eles podem ter já uma escoliose, não tanto ao nascimento, mas logo depois do nascimento. Isso depende da posição fetal dele. As contraturas musculares, que é, na verdade, o clássico que mais define a artrogripose, elas são, classicamente, em adução e rotação interna do ombro, em extensão do cotovelo, pronação do antebraço e flexão e desvio ulnar do punho, como a gente pode ver nessas ilustrações. Nos membros inferiores, não existe um padrão clássico de contraturas, sendo que no joelho pode estar tanto estendido quanto fletido e o quadril pode estar tanto estendido quanto fletido. Normalmente o quadril fica fletido e o joelho fletido também.
A artrogripose distal, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. No tipo 1, a mão, a gente consegue ver um polegar fletido e adulto e um desvio lunar dos dedos com sobreposição medial. E no pé, a gente vê um pé talo vertical ou um pé equino cavo varo. Já no tipo 2, a gente sempre vai ter aquela diminuição dos movimentos fetais, cursando com, no subtipo A, a baixa estatura e fenda palatina, no B, a ptose e oftalmoplegia, no C, fenda palatina e o lábio leporino, no D, uma escoliose acentuada já no nascimento, e no E, o punho em flexão e as metocarpofalangianas em extensão. Tão importante quanto a artrogripose é falar dos diagnósticos diferenciais de artrogripose, que são síndromes que também cursam com diminuição da amplitude de movimento e contratura das articulações, mas que não são artrogripose porque não tem a diminuição do movimento fetal. Dentre elas, 3 mais importantes surgem, que é a síndrome de Freeman-Sheldon, com a face do assobiador e a limitação da extensão das articulações, o síndrome do pterígio múltiplo, onde você vai ter a contração extrema no joelho e cotovelo com essa característica, a articulação característica do pterígio, que são essas perdas de arco, né? Esses arcos maiores que você tem na região posterior tanto do cotovelo e anterior, ou na região anterior do cotovelo e posterior do joelho. E a síndrome de Beal, que é a aracnodactilia congênita, onde você tem a contratura dos dedos, das mãos e dos pés. É chamada aracnodactilia por causa do formato que ficam nas mãos, parecendo patas de aranha. O tratamento da artrogripose. O primeiro tratamento da artrogripose começa desde o diagnóstico fetal, que é a orientação familiar. Então você tem que orientar a família, sempre dizendo que o filho, apesar de ter a doença, pode ter uma vida produtiva e funcional, que é o que normalmente acontece. Lógico, terão algumas limitações, mas ele consegue desempenhar atividades funcionais e ter uma vida produtiva. E no tratamento que nós fazemos, a gente preza sempre pela preservação da função dos membros superiores e a marcha, que é para dar uma individualidade, para dar uma liberdade para esse paciente. Na marcha, a gente corrige o alinhamento dos membros inferiores e melhora as amplitudes de movimentos. Sempre a gente tenta fazer, em paralelo, o alongamento e correções com gesso. Em algumas articulações isso é possível, outras nem tanto. O quadril, por exemplo, a gente faz a redução precoce quando há luxação e a gente libera as contraturas quando elas estão presentes. No joelho, pode ser tanto a contratura em extensão quanto em flexão. Quando ela é em extensão, faz-se o alongamento e gesso e a liberação da cápsula com alongamento do quadríceps quando é necessário. Lembrando que a contratura do joelho em extensão sempre tem uma resposta melhor ao alongamento e no gesso do que a inflexão. A inflexão, a gente também pode tentar fazer o alongamento dos flexores, e o gesso, porém, é melhor a liberação patelar, ligamentar e o alongamento cirúrgico do que só fazer o alongamento e a correção com o gesso. Já no membro superior, começando com o ombro, por ele ter uma contratura em rotação interna, a gente pode fazer uma osteotomia em rotação externa. No cotovelo, é feita uma trícepsplastia ou uma transferência do tríceps para se ganhar flexão. E no punho, faz-se uma osteotomia em cunha dorsal e também podem ser feitas transferências para se ganhar extensão do punho. E movimentação, mas uma posição melhor do punho mais funcional. E, em último caso, a artrodese. Essa foi a bibliografia que nós utilizamos para a aula de hoje e agradeço muito terem assistido. Obrigado.